Fala, galera! Hoje a gente está aqui numa edição nova do nosso podcast. Eu me chamo Vinícius Solveg. A gente está num podcast meio diferente na cafeteria, porque é Bora pro Café. Então, como a gente sabe que em janeiro o pessoal tá tudo de férias e tal, então quem sabe a gente não inovar também. Então, hoje eu trouxe uma presença muito especial aqui. É uma honra ter essa presença aqui no nosso podcast, que é a Ellen Obrigada. Almanza. Se apresenta pra gente, Ellen. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada, né, de estar aqui hoje com o Vini. Foi uma amiga, né, uma Sim. amicíssima, que falou, aludiu para me chamar, que a minha história era muito legal, porque o ano de 2024 foi bem complicado para mim, que acabei fazendo algumas intervenções cirúrgicas e hoje eu sou uma mulher ostomizada, né? Então, sou professora, sou mãe da Helena, esposa do Anderson, e vim contar um pouquinho da minha história de 2024 com a bolsa de colostomia. Quando eu vi a história dela, eu fiquei, meu Deus, tipo, porque a minha mãe este ano também passou por isso, né? Então foi muito difícil ela se adaptar com a bolsa, porque ela, como tu falou lá naquele texto, ela via sujo, sabe? Tipo, parecia, ela falou que não ia sair mais de casa e tal. Uhum. Graças a Deus ela tá saindo. É. Eu assim, foi um processo. Eu tive um processo para me adaptar a essa nova realidade, né? Porque eu comecei desde abril com febre. Comecei o ano, assim, já com febre. E a gente não descobria a causa dessas febres. Fazia exame da Covid, exame da dengue, e acharam uma vez que era pneumonia, enfim. Tu ia no banheiro normal. Normal, normal. Aí em agosto, que o intestino trancou. O intestino parou em agosto, eu comecei a sentir muita dor e pensei que era uma infecção urinária, alguma coisa assim. E professora, né, que sempre Uma correria, dificilmente né? largar um atestado, alguma coisa, tomava remedinho pra dor e vida que seguia. Tu tava no Marista? Sim, sim. Uhum. E aí um dia eu não aguentei de dor, falei com a minha chefe, olha, vou ter que ir no PA à tarde, e eu sempre fui muito bem acolhida, né? E fui no PA à tarde, eu e meu marido fiz uma tomografia, achando que era uma infecção urinária. E aí, na tomografia apareceu uma diverticulite aguda, crônica. O que é isso? Fui pra internet. Tu se assustou na hora que tu teve o diagnóstico? O nome parece bonito, né? Parece divertidamente, né? Uhum. Não parece um nome feio. Daí fui pra internet, daí eu vi assim que nos piores casos tinha que fazer cirurgia e colocar bolsa. Mas eu pensei assim, não, isso não vai acontecer comigo. O pior nunca vai acontecer com a gente, né? A gente Sim. nunca imagina isso. Então, pesquisei muito, e aí a médica que estava de plantão no PA, ela disse assim para mim, eu vou encaminhar a cirurgiã para conversar contigo. E eu, cirurgia? Cirurgia, nem pensar. Tu tinha medo, Não, tinha. já comecei a chorar, já me desesperei, eu não vou fazer cirurgia. Porque eu tenho uma filha pequena, tem aula, tem, né, as pessoas que precisam de mim. E eu não vou fazer cirurgia, e eu não vou colocar bolsinha. E ela assim, não, mas ninguém falou que tu vai colocar bolsinha, só que eu vi na internet. Aí eu fiquei. Aí a médica conversou comigo: não, tu é jovem, vamos fazer antibiótico. Porque um divertículo do meu intestino, ele estourou. O que seria divertículo? É. Divertículos são bolinhas que podem nascer no intestino, podem nascer no apêndice, de inflamação. Tipo uma verruga. É tipo uma verruga, é uma Aham. inflamação, né? Tem gente que tem pólipos. O pólipus é o ar, uma bolinha com ar. Eu era um divertículo. Eram divertículos, né? Inflamação. E um desses divertículos, ele estourou. Porque daí eu fui deixando. Ele estourou e perfurou o intestino. Só que ainda não estava saindo sujeira pro meu corpo. Tava saindo gás, aquele gás das Sim, sim. fezes. Eu fiquei 5 dias internada com antibiótico. Fiquei super bem. Fiz mais, acho que 15, 10 dias de antibiótico em casa e voltei a trabalhar. Isso tudo em agosto. Aham. Trabalhei uma semana em agosto. E no dia 1º de setembro, que foi um domingo que eu lembro, nós estávamos reformando uma cozinha lá em casa, estava pintando uma porta. E eu falei pro meu marido, ó, tô sentindo uma dorzinha. E ele, sério? E eu, sério. Eu vou parar e vou arrumar a mala? E ele, sério? E eu, sim, porque eu conheço essa dor. E é uma dor insuportável. É uma dor insuportável. Eu já tive. Eu cheguei a sentir as dores do parto. É pior. Foi pior, foi bem pior. É uma dor de morte.
Porque quando tu tá com um bebê, tu sabe que é uma dor para ganhar um Uma bebê. vida. É. Aham. E aquilo era uma dor de morte, era uma dor de doença, sabe? É diferente. E aí fomos pro hospital aquela noite, no dia 1º de setembro, e eu só saí no dia 3 de outubro do hospital. Aí eu fiz uma cirurgia, né, a médica tirou 14 centímetros do meu intestino grosso e grampeou. A Mas não cirurgia foi colocou linda. bolsa Não coloquei nessa bolsa. A primeira. cirurgia foi linda. Eu não tenho marca até hoje na barriga. Foi feito um corte Na cesárea. na cesárea, Aham. sabe? Então, tudo perfeito. A cirurgia por vídeo. Eu fiquei uns 4 dias internada, tava quase voltando para casa, aí eu fiquei pior do que eu estava. Comecei a ficar mal, 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 mal. Muita febre, muita febre. E eu lembro, assim, de um comentário que a médica falou. Ela disse assim, ó, a gente olha para ti, não diz como que tá dentro. Porque eu, na medida do possível, tentava ficar bem, sabe? Brincava, ria, conversava com os enfermeiros. Eu tentava me manter bem, só que dentro era infecção, era inflamação, era os níveis, as taxas, tudo nas alturas. Já tava vazando? O que aconteceu? Os grampos da primeira cirurgia abriram, né? Esses grampos abriram e aí começou a sair sujeira pro corpo. Aí eu fiquei com infecção, como é que eles falam? Generalizada. Tive que ir às pressas para cirurgia e eu fui assim, vamos fazer a cirurgia, vamos ver o que dá para fazer, mas em nenhum momento disso tu ficou apavorada? Muito, não, eu tive momentos assim no hospital que eu virei criança, sabe? Eu me escondia, as enfermeiras no HCB, elas estão aí para contar. Teve momentos assim que daí já não encontravam mais as minhas veias. Eu tive que colocar um acesso central no pescoço, que daí vai direto para uma artéria, uma veia do coração, né? Porque já não tinha mais veia. Eu me escondia, eu teve um momento que eu me escondi com um cobertor, tapei a cabeça e não queria que ninguém me visse. Sim. E eu ficava muito sozinha no hospital, porque eu não queria que ninguém ficasse comigo, sabe? Então, assim, as pessoas não posavam comigo e a minha família ia para me visitar num primeiro momento, um pouquinho antes da cirurgia, quando eu já estava quase ficando bem da primeira cirurgia. Então, eu dizia assim, as pessoas não vão parar a vida delas por minha causa, né? E a reação do teu marido com tudo isso? Eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui desse jeito, não, ok, a minha filha ia me visitar depois do trabalho, né? O meu marido, meus pais, os meus pais são idosos, então não tinham como ficar comigo. E aí teve um momento que eu te falei que eu me escondi, né? As enfermeiras não conseguiam fazer medicação em mim, eu só chorava, eu me desesperava, porque era muita dor, era febre, tu não sabe o que está acontecendo no teu corpo. E em nenhum momento passou pela cabeça que tinha desgrampeado? Ou já sabe? Ainda não. Ainda não, porque não apareceu na tomo num primeiro momento. Não, aparecia que as taxas estavam muito elevadas. Que tinha algum problema ali. Tinha algum problema, mas não se sabia ainda o quê. E eu muito, muito mal, muito mal. Aí um dia meu marido chegou lá e eu disse, eu não posso mais ficar sozinha. Eu não tenho mais condições de ficar sozinha. Eu tô com muito medo aqui no hospital, eu não consigo dormir à noite. Né? Eu tava fazendo morfina e eu preciso que alguém fique comigo o tempo inteiro. Porque muito medo, né? Rola assim muito, 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 muito Sim. medo. E aí, foi aí que tu começou a escrever? Ainda não. Ainda não. Eu tava num período assim depressivo, né? E o HCB, graças a Deus, eu tive assim todo um respaldo, né? Eu tinha psicólogas, tinham 2 psicólogas que me atendiam, então a coisa tava bem punk, sabe? Bem Sim. punk. E a médica me ofereceu, Ellen, o que tu acha de nós tomarmos remédio? Começar com um remédio para dormir, antidepressivo, porque a gente sabia que eu ia ficar muito tempo no hospital, né? E eu, bora, eu quero agora. Daí quando eu aceitei a medicação, né, para dormir, quando eu aceitei assim, ó, que eu já não era mais a mesma Ellen, aquela pessoa para frente, que aconselha, eu sou amiga que aconselhava as outras amigas, sabe? E para mim sempre vi o lado positivo das coisas. Só que no hospital eu me vi muito frágil, precisando de carinho, sabe? Sim. Que nem uma criança que precisa de ajuda para tudo. Eu me sentia assim. E aí eu aceitei a medicação. Depois eu aceitei que eu ia fazer uma segunda cirurgia, né? A médica brincava comigo assim, eu me recuso a colocar bolsa numa mulher da tua idade, né? Vamos tentar.
E aí um dia eu falei pra ela, vamos fazer cirurgia. Eu já aceitei que eu vou colocar bolsa. Tu vai ter que aceitar também. Eu criei uma relação de amizade com a minha médica. A gente conversa quase todos os dias, sabe? E aí eu fui, mas eu fui assim, tomara que dê certo. Mas Sabe quando a ela pessoa. falou uma possível reversão. Sim, sim, sim. Mas nessa altura do campeonato eu já não queria reversão. Eu queria Só sair do hospital, eu queria colocar bolsa, eu queria ficar bem, e sabe? curtir a tua família. Exatamente, eu nem pensava. E tá, daí fomos, fiz a segunda cirurgia, e aí foi muito bizarro, assim, porque eu fiz a segunda cirurgia, e quando eu acordei, eu fiz de tardezinha, tipo, uma cirurgia de emergência, sabe? Isso era meia-noite quando eu acordei na recuperação. Quando eu acordei na recuperação, eu pensei assim, não morrer. Sim, não morrer. Deu certo a cirurgia. Então, num primeiro momento, ela deu certo. A segunda, né? Uhum. Aí, eu lembro que eu tinha pintado as unhas. E uma enfermeira falou pra mim assim, não pinta as unhas porque eles vão tirar no bloco. Eles colocam os aparelhinhos, né, Uhum. pra ver a pulsação, enfim. E às vezes, dependendo do esmalte, Tem uma não intervenção. tem uma intervenção, não Uhum. aparece. Ah, eles vão olhar para tuas unhas se tá bem. Daí eu pensei assim, eu pensava muito na morte. Daí eu pensava, não, mas só tem eu aqui para pintar as unhas. E se eu morrer na cirurgia, eu vou pintar minhas unhas, porque eu quero ser velada, enterrada, bonitinha. Sabe, era um pensamento. É muito ruim isso. Pensamento negativo. Pensa muito negativo. E eu nunca fui essa pessoa do pensamento negativo. Então, eu pintei as unhas. Aí, quando eu acordei na recuperação, que eu vi um rosto familiar, que era uma enfermeira que eu conhecia, eu falei para ela, Paola, as minhas unhas estão pintadas. E ela, sim. E eu, continuo com repintar, ninguém tirou. Depois eu tô com a bolsinha de colostomia. E ela, sim, tá tudo bem. E eu, tá tudo bem. E aí eu fui melhorando. Daí, claro, quando passou a anestesia, eu voltei pro quarto, eu me deparei com uma bolsa. E as pessoas falam pra ti assim: não, tu vai tirar de letra, é tranquilo. A bolsa inchava, Sim. eu não podia com cheiro, vomitava em cima da bolsa. Então teve todo um processo. A mãe sabe? usava máscara na hora de se fazer. Exatamente. Eu colocava máscara, eu passava creme nas mãos, eu passava creme no nariz antes de pôr a máscara, e as enfermeiras ficavam lá trocando, e eu assim, sabe? Eu não olhava, eu não olhava. Daí elas falavam, ai, Ellen, o cheiro nem é tão ruim, eu não posso olhar. E aí foi um dia após o outro, sabe? E eu tinha um corte, mesmo depois que eu coloquei a bolsa, a médica seguiu abrindo aqui embaixo. Eu não tenho aquele corte. A maioria das pessoas tem. É quando a pessoa tem que fazer assim de emergência, ou não dá para pensar. Às vezes não dá para pensar, né? Sim. No processo. E aí é feito um corte ou na vertical ou na horizontal. O meu é na cesárea, é aqui embaixo. E aí esse corte ele não fechava, sabe? Volta e meia, infectologista chegava uma vez, duas por dia e abria. Então, na minha cabeça, aquilo tinha que fechar e cicatrizar. E eles abriam para tirar a inflamação. Tu não usou dreno? Sim, tinha dreno, tinha tudo, e mesmo assim, chegava-se com uma pinça na cara e na coragem e abria um corte, uma ferida. Sim. Então, assim, foi muito sofrido esses 33 dias. E aí teve um dia que, um domingo, eu estava com a minha cunhada no hospital, com a Bruna, irmã do meu marido, e eu só chorava. Só chorava, só chorava, e colocava música no celular para tentar me acalmar, sabe? E não dava certo. Colocava uns pagodinhos, umas coisas assim, e eu só chorava. E não tinha o que ela me falasse. Eu tava com uma bolsa, eu ainda tinha febre, eu tava com dor. Domingo é um dia que... Tu tava na UTI ou tava no... Eu tava no quarto. Eu já tava no quarto. Uhum. E só chorando. E domingo é dia de ficar com a família, né? Domingo é dia de sair com a Helena, de levar na pracinha, de brincar. E eu estava no hospital. Uhum. E aí eu fiquei olhando para minha mala. Eu fiquei olhando para aquela mala. Foi assim, eu tive um lapso de sair do mundo real ali, sabe? Eu saí daquele lugar que eu estava no hospital e fiquei olhando assim para minha mala fixamente na parede. E eu fiquei divagando. Por que essa mala é vermelha? Eu sou gremista, né? Por que a minha mala é vermelha? Aí fiquei, o Anderson comprou essa mala em Santa Cruz, um dia que a gente precisou. Daí fiquei lembrando, né? Quando que a mala foi comprada.
E aí lembrei dos lugares que nós já fomos com a mala. Aí eu escrevi. Foi o primeiro texto. Digitei ali, mandei uma mensagem para mim mesma no WhatsApp. Digitei, perguntei para minha cunhada o que ela achou. Ela disse que estava bem legal, estava bem bonito. E eu fiquei com uma vontade de postar. Porque ninguém sabia que eu estava no hospital. Eram as pessoas mais próximas. Então, e tinham pessoas rezando por mim de todos os cantos do Brasil, sabe? Seus alunos não sabiam, mas não era uma coisa aberta, sabe? As pessoas sabiam que eu estava doente, não sabiam direito o que eu tinha. E eu escrevi aquele texto, daí professora de português, né, bate aquela insegurança. Ai, será que eu posto? Será que tá tudo certinho? Uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. O povo tu se expor. Sim. E o povo não pode ter nenhum erro, porque tu é professora de português. Exatamente. E eu fiquei assim, perguntei para ela, ai, será que eu posto? Será que eu não posto? E eu tava numa bad, assim, tão, sabe, tão profunda, eu tava me sentindo tão mal. E acho que minha cunhada me incentivou até, ai, posta, se tu acha que não tem problema, mas tu vai receber mensagens. Aí eu postei, eu fiz uma fotinho, que eu gosto das coisas meio minimalistas, né? Sim. Aí eu postei. Aí eu comecei a receber uma enxurrada de mensagem. E uma das mensagens que eu recebi foi de uma ex-professora da faculdade. Nossa. Ela disse assim, Ellen, eu quero te ver. O que está acontecendo contigo? E aí eu expliquei para ela, né, que eu tinha feito uma cirurgia. Acho que eu já tinha feito a segunda, tava com a bolsa. Daí tu imagina, tu receber a tua professora da faculdade, e tu te espelha nela. Ela é linda, maravilhosa. E eu tô aqui nesse estado no hospital, mas bora, né? Ela foi te ver? Ela foi na mesma hora. Ela viu o texto e foi. Ela viu o texto e foi. Ela chegou lá no hospital, me levou umas flores lindas. E ela disse assim pra mim, tem que seguir? Tu escreve super bem. Nossa. Tu tem que continuar escrevendo. Que incentivo pra ti. Sabe, eu uma mulher adulta, com filha, e aí tu receber a visita de uma ex-professora, que isso pra mim é muito simbólico, é muito importante. E ela disse para eu seguir, para eu continuar postando, para eu seguir escrevendo, e aí foi o que eu fiz. E aí a escrita foi um alento, sabe? Foi uma calmaria para mim. Eu tinha que escrever, eu tinha que corrigir, eu ficava pensando em que foto que eu vou colocar no Instagram. As pessoas começaram a falar o testemunho delas. Ah, eu também tomei banho de leito, não sei quantos dias, sabe? Sim. E comecei a receber mensagens positivas. E eu, nossa, olha só que bacana. E aí eu escrevi um texto, eu e os jalecos, uma homenagem às pessoas que me ajudaram tanto no hospital, né? Eu e os profissionais da saúde. E aquele texto teve, assim, 1000 e tantas visualizações, tipo, na época, agora eu não sei quanto que tá, mas chegou a 47 mil visualizações. E o meu Instagram, em setembro, ele teve 220 mil visualizações. Eu fiquei em choque. Viralizou. Eu fiquei em choque. E quantas pessoas não ajudou? Isso, seguidores poucos, mas visualizações era uma coisa, assim, estrondosa, sabe? E aí eu acho que não deve só ser gente ruim que tá olhando, que de curiosa. Eu acho que realmente tá chegando em pessoas que precisam e as pessoas estão mandando para quem precisa. Sim. E quem quer te acompanhar nas redes sociais, como é que te acha? Eu mudei agora o meu nome, é Ellen _ostoalma. Osto de ostomia, né? Sim. Da bolsa. E alma de se expor, de coisas que vão além, né? Sim. Do nosso ser humano, que é a alma, e de alma de almança. Sim. Daí eu mudei o nome. Legal. Eu queria muito continuar a conversa, mas é que o nosso tempo esgotou aqui. Sério? Mas, pessoal, acompanhe lá. Isso foi só um pouquinho da história dela, porque tu mostra o teu dia a dia, né? Tu ajuda as pessoas até como cuidar da bolsa ali de cloristomia. Então é muito interessante. Faço vídeo limpando, trocando. Então, queria agradecer muito pela tua participação. Muito obrigada por ter vindo. Então é isso, pessoal. Obrigada. Tchau.